Mais uma vez, muito bom dia a todos. Quero saudar com a paz do Senhor a cada um que está aqui presencialmente e bem como aquela igreja que parece ser invisível, que acompanha através das mídias sociais. Muito obrigado. E quero saudar a todos, desejando as bênçãos do Senhor. Se você está aqui presente na igreja, ou está aí assistindo, é porque o Espírito do Senhor, com certeza, está influenciando você para escutar aquilo que Ele tem a dizer, aquilo que Ele tem a nos mostrar nessa manhã. É com muita alegria que eu estou aqui, como eu dizia, eu faço parte de uma família, eu fui adotado quando não vou dizer quando pequeno, porque continuo, né? Fui adotado quando bem criança, e as coincidências da vida, e deixa eu mostrar essa foto para vocês aqui, olha só, já dá para ver, eu acho que já estou compartilhando, aí, então, essa foi a família que me adotou, tá certo? E o meu paizão lá atrás de cabeça branca, Lindolfo, ele que é parente do pastor Gilson, é primo do pastor Gilson. Então, ainda que eu não tenha nada de sangue aqui correndo, que seja da mesma família, mas nos consideramos todos assim. E deixa eu retirar aqui e aí, bom, acabar de apresentar, já que apareceu aí, deixa eu acabar de apresentar, né? Então, meu pai, minha mãe, são 5 irmãos sanguíneos, depois estamos eu aqui, mais esse irmão que é o Osivaldo, que também os dois somos do coração, e aqui falta um outro irmão, Guilherme, que também foi adotado, meu irmão sanguíneo, e que não está presente aí na foto, tá certo? E tenho mais um irmão, que se chama Tony, não tive oportunidade de morar com ele, creio que ele está, inclusive, me assistindo. Quando ele era neném, a mamãe o doou para uma outra família, mas hoje, graças a Deus, nós permanecemos, temos contato e temos essa coisa da família estendida, não é? Então, Tony, mando o meu abraço para você. É um grande privilégio ter você como meu irmão e toda a sua família como minha família também. Muito bem, queridos. E aí, depois casei. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, essa é minha família. Não, mas está faltando gente nessa família aí, porque depois eu ganhei mais uma filha também. Então aí, minha esposa Silvana, que fez uma pequena cirurgia essa semana, não pôde estar conosco. A Júlia, que está ao meio, meu filho Thomas, e ao lado dele a esposa Jenny. E aqui estamos lá na clínica. Depois eu vou mostrar só como curiosidade de vocês, para matar a curiosidade, vou mostrar um pequeno vídeo da clínica, tá bem? E todos aí estamos na saúde. Minha esposa é nutricionista, e eu considero aqui meus 3 filhos, né, porque minha nora e nossa filha também, os 3 filhos são médicos também escolheram esse caminho para percorrer, tá certo? Bom, mas não quero ficar falando de minha família, porque não vim aqui para falar da família, vim aqui para falar da palavra do Senhor, de uma mensagem especial que Ele tem para nós, tá certo? E eu intitulei essa mensagem como, o mouse de vez em quando vai embora aqui achei já. Essa mensagem é o método curativo de Deus, tá certo? Talvez tenha mostrado à família, não apenas para dizer, para falar sobre o grau de parentesco aí com o pastor Gilson, mas também para demonstrar que Deus pode transformar grandes desgraças em bênçãos preciosas. Quando eu era criança, eu tive a infelicidade de perder minha mãe, um dia depois de completar 11 anos de idade. E pai não tinha. Eu tenho um progenitor biológico que emprestou parte de seu material biológico para fazer com que eu nascesse. Mas eu o conheci, ouvi, melhor dizendo, conhecer quando a gente convive. Eu ouvi
uma vez quando eu tinha 5 anos e ouvi por segunda e última vez quando eu tinha... Bom, minha filha tem 27 anos, ela tinha 4, 5 aninhos de idade. Então, aí, mais de 20 anos atrás. Mas Deus me presenteou com aquela família maravilhosa, que hoje considero assim como minha família, transformando desgraça em bênção, né? E Deus é especialista em fazer isso, verdade? Olha só na genealogia de Jesus, quantas coisas ruins tem. E Deus foi transformando até prostituta, Raabe, que se encontra ali, Davi, assassino, adúltero, não é? Primeiro adúltero, depois assassino, mas transformou essas histórias numa coisa gloriosa, culminando em Cristo, não é? Louvado seja o Senhor por isso. Antes de entrar na mensagem, deixa eu mostrar aquela equipe do som ali, é maravilhosa, viu? Que gente esperta. Eu fiz uma proposta ali rapidamente, houve todo o movimento e conseguiram fazer essa conexão do computador sem fio aqui para eu ficar assim, olha, maravilhoso. Eu quero pedir que solte aquele vídeo da clínica, por gentileza. Se prepare para mudar de vida. A Clínica Adventista Vida Natural é o lugar perfeito para você encontrar saúde e bem-estar. Pois trabalhamos para a restauração do corpo, mente e espírito. Aqui temos um interesse real na sua vida, através de um ambiente rodeado pela natureza, medicamentos naturais e alimentação saudável. Não queremos somente tratar, queremos também prevenir outras doenças e reeducar o seu estilo de vida. Nossos tratamentos existem para atender a todas as suas necessidades. A clínica conta com uma equipe médica de ponta, programa de fitness, fisioterapia, hidroterapia, massoterapia com óleos essenciais, tratamento com argila, fitoterapia, psicoterapia, palestras educativas e aconselhamento espiritual. A Clínica Adventista Vida Natural também tem um programa nutricional balanceado que evita o uso de ingredientes de origem animal e prepara refeições deliciosas e saudáveis com ingredientes selecionados e frescos, com o maior objetivo de cultivar a sua saúde. Tá dando vontade? Toda a nossa estrutura funciona para cuidar e fornecer os 8 fatores de saúde: água pura, luz solar, exercício físico, ar puro, alimentação natural, repouso, abstinência do que é nocivo e confiança em Deus. Sua vida requer todo cuidado e atenção e queremos cuidar de você. Venha desfrutar de um novo estilo de vida saudável. Vem! Clínica Adventista Vida Natural. Feliz vida nova. Muito bem, eu quero aproveitar e cumprimentar aqui Pastor Paulo Estina, que está ali. Pastor Paulo que está ali. Um grande prazer, pastor sempre muito caloroso. O pastor Paulo, pai do Paulinho, pai da Ana, sogro da Checha, e avô do... Pois é, Thomas e Dante, aí, justamente, né? Eu só tinha conhecido Thomas, que é o mesmo nome do meu filho, Thomas também. E, queridos, sem mais delongas, vamos entrar na mensagem dessa manhã. O método curativo de Deus. Era o ano de 1799. Naquele ano, muitas coisas estavam ocorrendo. E um determinado dia do ano, estava ocorrendo a enfermidade em uma pessoa ilustre. Era
o então presidente dos Estados Unidos, George Washington. George Washington estava provavelmente, pelos relatos históricos, com uma pneumonia ou qualquer outro quadro respiratório. E ele recebeu um tratamento que era o tratamento da época. Inusitado, hoje diríamos, mas para aquele momento era a prática comum e corrente. Aliás, do tratamento faziam parte a sangria, e eu quero mostrar para vocês uma foto, não exatamente da mesma época, mas ilustrando como era feita a sangria. E também ele recebendo vomitivos e diarreicos, como esse sal é um sal vomitivo, diarreico, chamado calomelano, é o cloreto de mercúrio, e assim ele recebia esse tratamento. De sangria foram retirados dele aproximadamente 2,7 litros de sangue. Pense que uma pessoa tem aproximadamente 5 litros, de 5 a 7 litros mais ou menos, e a pessoa recebendo, ou melhor, tendo retirada essa quantidade de sangue, imaginem o que não acontecia. E além de retirar sangue, a pessoa evacuava, defecava, porque eram medicamentos diarreicos, e ao mesmo tempo vomitava. Eram tempos de, como estava ali agora no slide, tempos de ignorância. A medicina ela é dinâmica. Uma verdade que pareça ser absoluta hoje, pode ser que amanhã já não seja uma verdade absoluta. Os tratamentos vão mudando. Antigamente o que matavam eram as enfermidades infecto-contagiosas. Hoje o que matam são as enfermidades aparentemente não transmissíveis de uma pessoa para outra. Já explico o porquê aparentemente, porque eu sei que tem profissionais da saúde e outras pessoas que, mesmo não sendo profissionais da saúde, poderiam estar se perguntando o que o Benício quer dizer com uma doença aparentemente não transmissível. Ou é ou não é. Pois é. Alguns pacientes chegam ao meu consultório e dizem assim: doutor, meu pai é diabético, minha mãe é hipertensa, meu avô morreu de AVC e minha avó padeceu de câncer. E a pessoa me diz esse histórico completo para justificar que ela seja diabética, para justificar que ela seja hipertensa, para justificar o stent no coração, que ela esteja com colesterol alto, com os triglicérides nas alturas. Ela usa justamente esses argumentos. E eu disse que doenças que aparentemente não se transmitem, porque nós herdamos muito mais que genética dos nossos pais e outros antepassados. Nós herdamos hábitos, herdamos costumes. Então, dentro dessa perspectiva, o diabetes é transmissível de uma pessoa para outra. Lógico que tem o elemento genético, tá bom, gente? Tem. Vocês sabem que estão já me corrigindo aí. Não, Benício, mas tem a genética. Lógico que tem. Tem o elemento genético, tem o elemento da herança, que a gente vai passando de pais, avós, de bisavós para gerações vindouras. Mas eu quero chamar a atenção nessa manhã para que as nossas doenças, elas são principalmente transmitidas, as crônicas, por um estilo de vida inadequado. Aí eu, como filho, aprendo aquele estilo de vida, passo para o meu filho, para os meus filhos, estes, a sua vez, vão passar adiante, e aí isso vai fazer perpetuar alguns problemas de saúde, certo? Queridos, mas não precisava ser assim, não precisava.
E justamente para não precisar, eu quero convidar você ao texto bíblico dessa manhã. Aliás, a um dos textos bíblicos. Eu vou ler aqui, olha, ele não vai estar projetado, viu? Isso é só para forçar a gente ou a abrir e folhear a Bíblia ou a ligar a Bíblia. Podemos ligar aqui a Bíblia, tá certo? E então vamos, foi friamente calculado isso, ok? Vamos ao capítulo 6, então de 2 Reis, ou de segunda carta aos reis, de segundo livro de Reis, e a partir do versículo 8, vocês podem me acompanhar? Diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional, pode ser que difira um pouco da versão que você esteja utilizando, tá certo? Vamos acompanhar? Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, montarei meu acampamento em tal lugar, e para lá mandava. Mas o homem de Deus, quem era o homem de Deus nesse momento aqui? Eliseu. E aí, continua, o homem de Deus, Eliseu, mandava uma mensagem ao rei de Israel, e dizia, evite passar por aquele lugar, sabe por quê? Porque tem uma tocaia ali, tem uma armadilha, evite passar por lá, os arameus estão descendo para lá. Os arameus eram os sírios. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e o que ele fazia? Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. O rei não caía nas armadilhas, porque tinha um profeta, tinha um homem de Deus, que fazia o quê? Pode falar. Dava advertência, fazia alertas, orientava, ok? Então, repetidas vezes, diz aqui no final do versículo 10, Eliseu alertou o rei, e o rei obedecia, tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocou conselheiros, perguntou, já estamos no versículo 11, vocês não me apontarão qual é o espião que está aqui dentro do nosso exército? Porque tem o famoso X9, é X9 que diz? É, né? É aquele que aponta o dedo duro, tem aqui entre nós. E aí alguém se levantou e disse, não tem não, seu rei, não tem. Sabe o que acontece? É Eliseu que está lá, que esse sim é o dedo duro, ele está em Israel, e olha só, ele revela ao rei de Israel, até mesmo aquelas coisas que você fala lá no seu quarto. Então cuidado com o que você fala lá, porque o rei de Israel vai saber, cuidado com o que você fala, com o que você faz dentro do quarto, porque Eliseu, o famoso, naquela linguagem chula, famoso cagueta, não é? É aquele dedo duro X9, pois é, ordenou o rei, descubram onde é que está esse indivíduo, para eu mandar capturá-lo. E quando informaram o profeta que estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Disseram, olha, o profeta lá em Dotã, o rei mandou um exército muito grande, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus, provavelmente não está dizendo o nome aqui, no capítulo 5, Geazi tinha se tornado leproso, lembram? Porque havia mentido em relação aos presentes de Naamã, da cura de Naamã, que era sírio, era desse exército. Em algum momento, eu não sei se aqui está cronologicamente a coisa colocada no seu devido tempo, mas a gente vê no versículo 5, um chefe do exército tendo benevolência
para consigo a cura, e agora no capítulo 6 a gente vê um exército indo atrás do profeta, o mesmo que havia curado o comandante do exército. E aí, o servo do homem de Deus, provavelmente Geazi, se levanta e de manhã cedo, quando olha, está raiando o dia, ao redor da cidade está todo aquele exército arameu. E ele faz assim, ele dá aquela exclamada, que é o que nós fazemos: ai meu Deus do céu, a desgraça está no ar. Meu Pai do céu, o que está acontecendo? Nós fazemos assim. E Geazi, por mais que fosse, eu estou imaginando que tenha sido Geazi, tá bom? Esse servo do profeta disse: o que faremos, meu senhor, referindo-se a Eliseu? E Eliseu vai e responde: não tenha. Por quê? Me digam aí, por quê? Não era para temer. Por quê? Como diz a Bíblia? São muito mais os que estão conosco do que com eles. Espera lá, como assim? Geazi olhava e via um exército enorme inimigo. Geazi olhava e via isso. Eliseu olhava e via um exército maior ainda de quem? De anjos de Deus. E aí teve um momento que os dois não estavam vendo a mesma coisa, e houve um momento que Eliseu precisou fazer uma prece, e dizer assim: Deus, por favor, abre os olhos desse rapaz, para que ele veja. Estão percebendo a importância do profeta? A importância do profeta não era apenas servir de X9 para o rei, era também rogar a Deus para que os olhos fossem abertos. E quando o rapaz teve os olhos abertos, a gente sabe da história. Ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor do local onde eles estavam, ao redor de Eliseu. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, se o diabo manda uma tentação daquelas violenta para nós, uma provação daquelas que a gente pensa que não vai conseguir passar, pelos olhos da fé, nós podemos ter a certeza de que mais são aqueles do exército de Deus ao nosso redor do que os do exército do inimigo. Amém? Deus seja louvado por isso. E assim aconteceu. Aqueles olhos foram abertos. O rapaz, o homem, eu fico imaginando, não diz aqui a Bíblia, mas fico imaginando a surpresa de Geazi, o provável Geazi, quando os olhos lhe foram abertos, e pôde ver que havia uma multidão do exército celestial. Olhem esse slide. Embaixo. Essa frase não é minha. Essa frase é do pastor Sidionil Biasi. Faltou colocar o nome dele aí. Eu escutei o pastor Sidionil Biasi pregando exatamente sobre isso. E eu pensei, meu Deus, que profundidade. E ele cunhou essa frase. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quem vê com os olhos do profeta, vê com os olhos de Deus. Vê e vê. Olha só. Quem vê com os olhos do profeta, vê exatamente com os olhos de Deus. Eliseu estava vendo com os olhos de Deus. Naquelas colinas, enquanto o seu servo via apenas exército inimigo, uma tropa enorme,
Eliseu via o exército de Deus. Quando Geazi pôde ver, ele teve que ver com os olhos do profeta. O profeta orou e disse: Senhor, o que eu estou vendo, por favor, faça com que ele veja. Estava agora olhando com os olhos do profeta. E nesse momento eu me dirijo de novo à história de George Washington. Vou colocar novamente aquela mesma foto aqui. Era o ano 1799, para quem chegou agora aí, que ligou agora o computador e começou a assistir nesse momento o culto aqui na Igreja Central de Americana. George Washington estava recebendo como tratamento uma sangria, 2,7 litros, dizem os historiadores. Fora isso, sais diarreicos e vomitivos. A um tal ponto que foi se enfraquecendo, que chegou o momento em que George Washington apenas balbuciava as palavras e o historiador registrou: deixe-me morrer em paz. E assim aconteceu, em grandes tempos de ignorância. Vamos ver os olhos do profeta, o que poderiam ter feito? Vamos lá? Eu, como médico, não posso deixar de falar sobre isso. Essa reportagem é velha. Achamos o culpado. É uma revista de 2005. 2005, 17 anos atrás, é isso? É, né? 18 praticamente. Já falava ali da pandemia de globesidade, referindo-se justamente a uma epidemia que está em todo o mundo. Em 2005 acharam o culpado. Mas lembram da frase que pastor Sidionil cunhou? Quem vê com os olhos do profeta, vê com os olhos de... Vê primeiro, vê com mais detalhes. E vê... Vamos olhar com o olho, não vou dizer do profeta, porque é uma mulher, mas da profetisa. Ellen White escreve assim: pudéssemos nós saber que os animais estavam em perfeita saúde, eu recomendaria que o povo comesse a carne, em preferência de grandes quantidades de leite com açúcar. Já pensaram? Olha lá. Essa carne não causaria o mesmo mal que leite com açúcar ocasiona. Ela não está dizendo para comer carne em vez de leite com açúcar. Ela só está dizendo que era tão prejudicial comer essa mistura, que se ela soubesse que tivesse um animal com boas condições de saúde, ela aconselharia que se comesse aquele animal, ao invés de comer grandes quantidades de açúcar, leite e açúcar. Agora pergunto, onde é que dificilmente não vai ter leite e açúcar na nossa dieta? Começa com os matinais, verdade? Começa de manhã cedo. E ao longo de todo o dia, qualquer beliscadinha, nós vamos estar ingerindo quantidades de açúcar, quantidades de leite. Em outra passagem que não está aqui nessa apresentação, Ellen White falava sobre o açúcar. E a qual açúcar ela se referia? Não era o açúcar refinado, porque na época dela não existia açúcar refinado. Na época de Ellen White existia o açúcar mascavo, aquele a que atribuímos grandes propriedades. Olha só. E ela dizia assim, que o açúcar embotava mente e era causa de muitas enfermidades. Uau! Mas como de novo, algumas pessoas que estão nesse processo
e eu parabenizo, tá bom? Não é para criticar, mas é só para contextualizar, num processo de mudança de estilo alimentar. Ela diz, olha, agora eu já não como mais o açúcar branco, eu como açúcar mascavo. Mas se nós pensarmos em termos de mal que pode fazer, como um concentrado hipercalórico, pró-inflamatório, é exatamente a mesma coisa. Não existe nenhuma diferença. Agora, do ponto de vista de agregados químicos, o açúcar branco, ele é ainda mais prejudicial, ok? O açúcar refinado. Vocês lembram quando eu era criança, a mamãe me mandava para a mercearia, não existia esse negócio de supermercado, né? Lá em Belém do Pará, pelo menos, na minha época, assim, um ou outro que tinha, e a mamãe me mandava à mercearia comprar alguma coisa, comprar açúcar, por exemplo, o açúcar vinha em pedra. Vocês lembram disso? Alguns um pouquinho mais quem tem 35 anos como eu deve lembrar, né? E então, era em pedra, empedrado. Depois a química evoluiu e hoje o açúcar é extremamente soltinho. Ele também não era tão branquinho como nós temos hoje, e assim por diante, ok? Mas a diferença está apenas em alguns agregados mais. Era o ano, era o ano 1957. Não, pode atirar por enquanto, depois eu coloco aqui a imagem, obrigado. 1957, Organização Mundial da Saúde apresentava o cigarro como se fosse uma droga realmente, como fazendo mal à saúde. Mas foram necessários mais de 7.000 trabalhos científicos distintos para provar que a grama era verde, que o cigarro não prestava, que o cigarro era um forte causador de males à saúde. Era possível ver nos Flintstones, lembram quem tem 35 anos como eu lembra dos Flintstones, né? Flintstones tinha propaganda de cigarro nos Flintstones, e era mais, o cigarro na época de Ellen White, nos idos de 1800, a partir de 1860 para frente, líderes da igreja, como o pastor Loughborough, fumavam, e fumavam por indicação médica, fumavam para que os brônquios pudessem se abrir nas enfermidades respiratórias. E nos idos de 1900 até 1930, mais ou menos, nós tínhamos médicos que tinham sua própria marca de cigarro. E aconselhar, se eu fosse naquela época um médico famoso, como eu sou hoje, se eu fosse famoso, eu teria a marca Cigarro Benício. Que horror, está repreendido, não é? Tá horrível isso. Pois é, mas os médicos famosos faziam sua própria marca de cigarro e vendiam sua, entre aspas, medicação. Depois tinha uma outra propaganda, que eu não vou falar aqui o nome do cigarro, da marca, mas dizia assim: os médicos fumam essa marca. Era uma marca determinada, que era conhecida por ser a marca que os médicos mais indicavam. Queridos, a ciência é dinâmica, a medicina é dinâmica, e os tratamentos que foram indicados em algum momento, eles podem, em outro instante, serem obsoletos. E aí, venham comigo, vamos para os olhos do profeta? O que vocês acham? Quando a gente vai para o de hoje, olha, quando a gente vai às carteiras de cigarro, desculpa por essas imagens horríveis, mas isso aqui não faz ninguém deixar de fumar. Lá apenas aparecem como um desencargo de consciência, como se fosse
algum bem social que estivessem fazendo, mas não faz haver mudanças. Vou tirar daqui para não assustar ninguém. Porém, se a gente vai com os olhos do profeta ou da profetisa, olha o que diz aí Ellen White em 1902, se não me falha a memória, nesse livro que não está traduzido para o português, chamado Spiritual Gifts, né? Ou Dons Espirituais. Ela dizia o que nós lemos aí. Eu vou ler, não porque vocês não saibam ler, tá bom? Mas simplesmente para enfatizar algumas coisas. Ela diz: o fumo é um veneno da mais enganosa e maligna espécie, que faz o quê? Primeiro tem um efeito estimulante, depois paralisante sobre os nervos, e ele é tanto mais perigoso a princípio, ou melhor, ele é tanto mais perigoso quanto os seus efeitos sobre o organismo são tão lentos, e a princípio quase, uma pessoa fuma agora, se eu fumar por primeira vez nesse momento, eu não vou morrer, não vou desenvolver enfisema, não vou desenvolver câncer, não vou desenvolver nenhuma outra enfermidade, por simplesmente nesse momento acender um cigarro e fumá-lo até o final. Mas é algo lento. E ela diz que o pior de tudo é porque ele é lento. As pessoas não veem seu resultado imediatamente. Mas ela continua: multidões têm caído vítimas de sua venenosa influência. Eles têm certamente me ajudem? Certamente matado por esse veneno lento. Início de 1900. Quando é que o OMS disse que cigarro não prestava? 1957. 1902, 3, por ali, Ellen White, inspirada por Deus, escreveu isso. Enquanto todos passavam o tratamento médico para fumar, como o tratamento médico. E naquele momento, imaginem o argumento, mas a ciência está dizendo. Será que nós não percebemos o que hoje acontece? Essa similaridade com a ciência disse. Se a ciência diz, queridos, cuidado com a ciência, porque da mesma forma que existe uma ciência pura, que vem de Deus, que nasceu com Deus, existe uma ciência que quer provar qualquer outra coisa. Então não é porque se diz científico, porque está publicado numa revista de renome, porque é o assunto mais comentado do momento, não é por isso que aquilo é verdadeiro. O que eu preciso fazer? Preciso levar a luz da verdade, da revelação. Nós temos Bíblia como luz maior. E fomos presenteados com o espírito de profecia como uma luz menor, que aponta para a maior. E olha, mesmo quando a ciência dizia que sim, o espírito de profecia dizia que não. Quantas coisas, queridos, hoje eu vejo dentro do consultório, semanalmente, pessoas que conhecem a verdade, mas por não vivê-la, padecem o que não precisariam padecer. Vamos um pouco mais? Esse tema aqui talvez possa deixar alguns meio estremecidos. Mas eu vou dizer de onde eu tirei essa foto. Essa foto, ela está num comentário, ou numa matéria de 2017, publicada no jornal, ou na revista The New York Times, tá? Ou no jornal The New York Times, que eles têm a revista Times, ok? Então,
Essa foto estava lá justamente quando estava havendo a sucessão do presidente, do representante maior da OMS. E ela dizia, o novo líder, era o título, precisa se preocupar com o perigo que vem das fazendas. Assim se dizia, era o título da matéria. E se a gente vai lendo, ela trazia uma série de coisas, apresentando, por exemplo, uma métrica da Universidade de Washington, 2015, apresentando que em 2014, houve ao redor do mundo aproximadamente 500 mil mortes que foram inteiramente devidas ao uso de carne. Isso é ciência. E falava sobre os antibióticos e um montão de outras coisas em relação ao uso da carne, tá certo? Quando foi isso? 2017. E eu vou agora para muito antes de 2017, para quase 150 anos antes de 2017, irmão White havia escrito, olhem, leiam atentamente comigo, os efeitos do regime cárneo podem não ser imediatamente experimentados, assim como o cigarro, lembra? Que lentamente. Isto, porém, não é nenhuma prova de que não seja nocivo. A poucas pessoas se pode fazer ver que é a carne que ingerem o que lhes está envenenando o sangue e ocasionando o quê? Sofrimentos. Muitos morrem de doenças inteiramente devidas ao uso da carne, ao passo que a verdadeira causa não é suspeitada, nem por elas, nem pelos outros. E esses outros eu me incluo, os profissionais da saúde. Eu me incluo aí. Queridos, eu faço uma pausa aqui, um parêntese, para continuar nesse mesmo tema, mas dar ilustrá-lo. Eu, nesse momento, participo de uma pesquisa muito grande, um projeto temático que nasceu primeiro no coração da minha amiga Edna, não sei se ela nos está escutando nesse momento. Edna é uma nutricionista, casada com um pastor amigo também, Alex, lá da Associação Paulistana. A Edna é mestre em nutrição e ela me levou um desafio. Ela falou: Benício, na clínica tem casos de diabetes que são superados, mas não tem nada escrito sobre isso, verdade? Eu falei, é verdade, não tem mesmo. A clínica tem mais de 40 anos fazendo esse trabalho, mas não tem ainda nada escrito, provando que é possível ter, em alguns casos, reversão do diabetes tipo 2. E a Edna falou, por que a gente não manda um e-mail lá para a USP, para o Departamento de Endocrinologia, dizendo que a clínica faz isso, e vendo se eles querem fazer um trabalho em conjunto. Eu pensei que a ideia fosse bastante arrojada, para não dizer descabida. Não sei se iam dar atenção para a gente, né, Edna? Mas deram atenção. 3 dias depois, recebo um e-mail de volta, doutora Maria Elizabeth Rossi da Silva, ela respondendo, responsável por um dos laboratórios de endocrinologia e responsável pela endocrinologia do Hospital das Clínicas. Ela responde, deixa um telefone, ligo para ela, já na semana seguinte a gente está lá numa entrevista, e era o ano 2019, e aí começa tudo. E eu que pensava numa maneira bem simplista, em que a gente simplesmente iria fazer um trabalho para mostrar para as pessoas que realmente o céu é azul, e que o ar, mesmo que a gente não veja, a gente sente e que existe, e eu queria provar isso. Ela abriu os olhos, parecia até profeta, para muitas outras coisas. E eu estou dentro desse parêntese falando um pouco mais de tempo, porque eu quero ilustrar algo em relação à carne.
Assim nasceu o nosso trabalho hoje, um trabalho que é um projeto temático sobre diabetes. Nesse projeto, já somos 5 pessoas, 6 na verdade. 4 que já estamos oficialmente inseridos e 2 que estão por entrar. Então, Edna, que é nutricionista, Daniela Cano, que é médica, vocês já devem ter ouvido o nome Daniela Cano, Daniela e Luiz, Januário Farias, que é médico também, lá do Hospital Adventista, cirurgião. Temos mais a mim, depois temos Fernanda, que é farmacêutica, e temos Silmara Leal, que é psicóloga. Essa equipe, detalhe, os 6, pela graça do Senhor, adventistas do 7º dia. E nós 6 estamos trabalhando, não é? Ou direto ou indiretamente nesse projeto. Os primeiros 4 nomes, 5 nomes diretamente. E assim, queridos, descobri, não que eu tenha feito a pesquisa e daí descobri, mas estudando dentro desse doutorado, descobri que os principais causadores do diabetes, entre eles, o açúcar não aparece como o principal protagonista. Principal causador do diabetes: carnes e gorduras. Principais causadores: carnes e gorduras. E isso sim, para quem gosta da ciência, eu sou apaixonado por ela, apesar de que quando tem entre ficar com ciência e ficar com revelação, eu me faço cego para o lado de lá e entro de cabeça na revelação, porque a revelação não muda, vem de um Deus que é imutável, amém por isso, né? Então, se apresenta o seguinte, que 3 aminoácidos de cadeia ramificada, como curiosidade, os nomes deles são isoleucina, leucina e valina. Isso faz parte do nosso contexto biológico, todos nós temos. Porém, quando esses aminoácidos estão altamente elevados na corrente sanguínea, e nós descobrimos isso através de um exame chamado metaboloma. Eu não fazia ideia do que era esse negócio, eu descobri depois que entrei nesse estudo. Então, quando começamos a ver que a carne, ela é riquíssima em tudo isso, carne e seus derivados, e se uma pessoa tem altas concentrações dessas substâncias na corrente sanguínea, nós podemos determinar com forte probabilidade de acerto, hoje, que uma pessoa em até 12 anos poderá desenvolver diabetes. Fazemos exame hoje, vemos as concentrações e podemos dizer: fulano, se não houver mudança, em 10 a 12 anos, diabetes. Olha que coisa. E todos sempre atiramos a pedra unicamente no açúcar e nos refinados em geral, que tem sua participação, logicamente, mas não são únicos. O principal elemento, carne. E olha o que diz vamos voltar aqui um pouquinho ao texto, com os olhos do profeta. Olha lá: muitos morrem de doenças inteiramente devidas, o que está no slide aí, que eu acho que não está projetado ainda, o final do slide diz: muitos morrem de doenças inteiramente devidas ao uso da carne, ao passo que a verdadeira causa não é suspeitada, nem por si, nem pelos outros. Que tremendo! Eu não precisava. Esses trabalhos de metaboloma com a carne são de 2010 para cá.
trazendo essa compreensão. Mas se eu fosse unicamente a revelação, já teria a verdade. Vamos um pouquinho mais de revelação? Lembram que quando o menino nascia, né? A criança do sexo masculino nascia, no Israel antigo, e no Israel até hoje, né? Em Israel até hoje, ao 8º dia se faz a circuncisão, que nada mais é, para alguma criança que esteja nos escutando, tanto aqui quanto das redes sociais, o que é circuncisão? No menino, é pegar a pele que tem em excesso no pênis e cortar esse excesso, tá certo? É isso que é circuncisão. E tinha que ser ao 8º dia. E Deus manda essa revelação desde Abraão, e todo o povo de Israel, ao 8º dia, tinha que ser, ou melhor, todos os homens do povo de Israel eram circuncidados. Agora imaginemos que, vamos comigo, alguém lê o jornal da época, que tem uma matéria científica, uma matéria publicada pela Universidade Faraônica, está lá e diz: não, nós chegamos à conclusão que não precisa ser circuncidado, e se quiser circuncidar, para cumprir apenas um ritual religioso, isso pode acontecer em qualquer outro dia, qualquer outra fase da vida. Era o que dizia a descoberta do jornal da Universidade Faraônica. E aí? O povo de Israel ficava com o quê? Com a ciência? Ou ficava com o assim diz o Senhor? Outro dia eu vi assisti a um sermão do pastor Adolfo Soares, vocês conhecem, imagino que conhecem, lá da divisão, e ele disse o seguinte: muitos hoje estão mais inclinados ao assim diz o doutor, que ao assim diz o Senhor. E queridos, eu vim aqui desafiar nessa manhã, que nós nos voltemos para o assim diz o Senhor. Com isso, eu não quero que nós nos tornemos ignorantes frente aos avanços da ciência. Há muita coisa maravilhosa na ciência que podemos fazer uso, mas primeiro busquemos comparar com o assim diz o Senhor, para que nós não sejamos enganados. E por quê? Já que eu citei Egito, Universidade Faraônica, por quê? Olha o que acontece, queridos. Aquele povo não tinha os mesmos padrões de higiene que nós temos hoje. Aliás, só Semmelweis, um médico dos idos de 1600, 1700, por aí, não lembro exatamente o ano que ele teve sua carreira, ele descobriu, ou ele orientou, por ver mortes puerperais, ele orientou aos estudantes que a febre puerperal, tá? Que matava muito, puerperal significa a febre na hora do parto, ao redor do parto, e ele orientou aos estudantes que quando viesse do necrotério, depois de haver feito necrópsia, eles não conheciam o micro-organismo naquele momento, que passasse água nas mãos, porque eles iam com as mãos cheias de sangue e outros fluidos, e iam fazer os partos naturais, e a mulher adoecia, a criança adoecia, e esse próprio Semmelweis, para ele provar que isso era verdadeiro, ele pagou com a própria vida, porque ele se infectou e morreu. Ele queria provar que isso era transmitido por aquilo. Já pensaram? Pois é, então o povo de Israel não tinha essa noção de água para tomar banho, como nos moldes que nós temos hoje. E daí se sabe que aquela
aquele esmegma presente. Esmegma é um nome bonito para uma coisa feia, tá? Aquela sujeira que fica debaixo da pele do pênis, quando as pessoas os homens não tomam banho. Aquilo lá é contaminante para ele e contaminante para sua parceira. E Deus deu um conselho, disse: olha, povo de Israel, vocês vão ser um povo diferente. Vai ser um povo que não vai morrer, não é qualquer uma que vai morrer no parto. Algumas morriam, não é? A mãe de Benjamim, Raquel, morreu no parto. Mas não era assim. Deus dizia: se vocês me obedecerem, algo muito bom vai acontecer. Agora eu pergunto, eles sabiam disso? A ciência da época tinha descoberto isso? De maneira nenhuma. Mas em obedecer, eles eram abençoados. Eu já estou progredindo para o final, eu vou vendo ali, eu tinha me proposto no coração ir até as 14h, mas como eu tenho que voltar para São Paulo, eu vou antecipar. Então, queridos, gravem isso: em obedecer o povo era abençoado. Agora, por que no 8º dia? Terminando aqui esse parêntese, por que ao 8º dia? A ciência descobre que ao 8º dia, uma determinada proteína, que faz parte da cascata de coagulação, essa proteína chamada protrombina, trombo, vem de aglomerado de plaquetas que causam trombose quando estão desordenadas. É um coágulo. Essa proteína chamada protrombina ou procoágulo, ela tem um determinado nível na corrente sanguínea. Ao 8º dia de vida, o ser humano produz as taxas mais altas dessa proteína de toda a vida. Amém, né? Sabe por que é um amém? Falando de uma proteína dessa? Porque foi Deus, conhecedor de nossa natureza, Criador, quem colocou. E quando Ele disse ao povo: ao 8º dia vão circuncidar a criança, para evitar um sangramento desnecessário. Se aquele rebelde diz assim: esqueci que foi ao 8º, vai no 10º, aquela criança corria muito mais risco de inflamação e morte do que aquela que foi circuncidada ao 8º dia. Então, queridos, se há alguma coisa que nós não compreendemos, eu abro o Espírito de Profecia, e o Espírito de Profecia me fala o consumo disso, o consumo daquilo, a falta disso, a falta daquilo. Ore a Deus para ajudá-lo, porque seguramente existe uma verdade preciosa para nós. Não é uma exigência descabida, queridos, quando Deus fala sobre o princípio do regime alimentar. Não é um Deus que não quer que nós nos alegremos com uma boa alimentação, com uma alimentação gostosa, que seja excitante ao paladar. Não é isso. É um Deus que está preocupado com o nosso bem-estar e felicidade, porque enquanto João 10,10 diz que o ladrão vem para matar e roubar, Jesus fala dele mesmo que eu vim para que tenham, de que maneira? Abundante. E não me digam que essa vida abundante é apenas no céu. Não coloque isso no seu coração, que Deus quer dar vida abundante apenas no céu. Deus quer dar uma vida abundante a uma pessoa que morre aos 20 anos, a uma que morre com 10 anos, a uma que tem o privilégio de viver até os 90 ou mais. Vida abundante Deus quer nos dar. Por isso Ele deixou conselhos preciosos sobre como cuidar de nossa saúde. Indo lá para o final, eu falei do Egito, não é?
Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Olha esse texto. Aqui sim, esse eu coloquei para facilitar agora pela hora. Está o texto já escrito aqui. Ah, eu tenho que dar um enter. Não, aqui, deixa eu ver. Ah, o outro, aí. Olha lá, Êxodo 15, 26. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos, se obedecerem a todos os seus decretos, eu não trarei sobre vocês o quê? De onde? Do Egito, porque eu sou o Senhor que os cura. Agora vem cá, se a gente vai aos livros do Pentateuco, principalmente livro de Levítico, nós vamos verificar ordenanças de Deus com respeito à alimentação, ordenanças de Deus com respeito, depois mais para frente, ainda no Pentateuco, nós vamos ver que Deus dizia para que eles tivessem uma estaca na mão, quando fossem as suas necessidades fisiológicas, que quando fossem evacuar, tivesse com a estaquinha, por quê? Era para fazer que nem o gato, era cavar e tampar, enterrar. E isso era princípio de saúde para o povo no meio do deserto. Olha que Deus maravilhoso. E se o povo dissesse, não, a gente prefere fazer ir por cima mesmo, e deixar a amostra. Iria colher as consequências disso. Deus dava uma ordem. Ah, mas que ordem descabida, alguém poderia pensar, nesse Deus é tirano demais, Moisés está demais, viu? Agora está querendo dizer até como eu tenho que fazer minha evacuação. Pois é, mas tudo isso era para que tivesse felicidade, para que tivesse vida abundante entre eles. Era o ano 2012, eu estou muito com era o ano, não é? Mas no ano 2012, foi publicado isso daqui, olha lá. Essa é uma das múmias egípcia, talvez a mais famosa. Essa é a múmia dessa princesa, chamada Filha da Lua Muito Amada de Amon. É isso que significa esse nome todo que eu não sei como pronuncia. Amose Meriet Amon, talvez seja assim, não sei. Filha da Lua Muito Amada de Amon, que morreu aos 40 ou 42 anos de idade, pelos registros. Ela pertenceu a uma dinastia que provavelmente haja sido contemporânea do povo de Israel no Egito. Não era mãe de Moisés não, tá bom, gente? Mas era de uma dinastia contemporânea. Ela fez parte de um projeto de pesquisa onde se estudaram 52 múmias que estão no Museu do Cairo, para descobrir do que aquelas pessoas haviam morrido e talvez remontar um pouco da história. E aí, ela se tornou famosa não porque era uma princesa simplesmente, se tornou famosa porque era a múmia mais antiga e ela trazia no corpo o registro, esse sim, da enfermidade mais antiga que nós podemos detectar após a morte de alguém. Essa enfermidade se chama aterosclerose, ok? E a aterosclerose, ela aparece dentro de uma cascata de enfermidades que se colocam dentro em um guarda-chuva chamado síndrome metabólica, cuja raiz se chama resistência periférica à insulina. Nome insulina, lembra de algo? Opa! A mesma raiz. Resistência periférica à insulina pode levar a aterosclerose, pode levar, processo inflamatório, pode levar a Alzheimer, pode levar a diabetes, a hipertensão e uma série de outros males.
Dessas 52 múmias, 22 tinham aterosclerose. Se essa princesa estivesse viva em dias de hoje, ou se a ciência estivesse no patamar que nós temos hoje, naquela época, ela teria sido submetida ou indicada para ela uma cirurgia de bypass cardíaco de 3 pontes. Era o que ela necessitaria. Queridos, talvez, aqui agora logicamente são conjecturas do Benício, mas quando Deus nos falou, Êxodo 15, 26, se a gente tivesse que resumir esse versículo, me digam uma palavra, estão em casa também, participe aí, uma única palavra para resumir esse texto. Já o escutei. Obediência. O pessoal aqui, quem está ali na rede, aqui na igreja foi mais rápido, viu? Eu escutei o deles primeiro. Obediência se traduz nisso. Obediência. Se Deus diz, queridos, um dia eu usei esse exemplo, vou usar, não é muito feliz esse exemplo, mas vou usar aqui. Se tivesse algo bíblico ou na revelação, para que nós utilizássemos uma faixa amarela amarrada na cintura, mais valeria que obedecêssemos. Alguma razão teria. Graças a Deus, Deus não dá instruções descabidas, como esse exemplo esdrúxulo que eu usei. Deus dá orientações que são para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele quer que nós comecemos a vida abundante aqui e continuemos por toda a eternidade. Ele disse isso através de Ellen White. Homens e mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação dos apetites pervertidos e de paixões concupiscentes, sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, Ele permitiu que brilhasse sobre nós o quê? A luz da reforma de saúde. É sobre nós como povo, tivemos essa alegria para anunciar para o restante do mundo, para que vejamos nosso pecado em violar as leis estabelecidas por Ele em nosso ser. E ela diz, todo o nosso bem-estar, ou todo o nosso, ela não diz que parte do nosso bem-estar e parte do nosso sofrimento. Todo bem-estar, vou virar aqui para você, para a gente ler junto aqui. Todo bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído em sua origem. Bem-estar tem origem como diz aqui, obediência. Enquanto que sofrimento tem origem na transgressão, no que respeita à lei natural. E é assim, queridos, todo o nosso bem-estar, ou todo o nosso sofrimento, eles dependem disso. Ellen White continua dizendo que para dominar, para controlar o ser humano, o inimigo, ele iria exercer seu mais forte poder através da comida. Em outro momento que eu quero estar com vocês aqui, mais uma vez, pastor Gilson, me convida de novo que eu venho numa tarde, viu? Eu quero falar da influência da comida sobre os nossos pensamentos. Não pensamos exatamente o que pensamos só porque nós temos a capacidade de pensar. A comida afeta pensamentos e emoções. E eu quero falar depois com vocês de maneira científica sobre isso. O inimigo usa seu mais forte poder, exercendo influência sobre o nosso apetite. Queridos, Deus tem um povo que quer levar para a Canaã celestial. E Ele, sobre alimento, disse isso daqui, ó. Cereais, frutas, preparar sem gordura, no estado mais natural possível. Sabe aquilo que é natural? Que a gente desempacota menos, que a gente não precisa abrir tantas latas, tantas garrafas. Pois é, que a gente mais lava e descasca. Devem ser o alimento na mesa de quem, hein? Isso é forte demais, queridos. É forte demais porque nós somos esse povo que estamos influenciando
o mundo para essa transladação. Esse deve ser o alimento que esteja presente na mesa de todos aqueles que estão se preparando para serem trasladados ao céu. Lógico que a gente consegue ver aqui a região onde a pessoa mora. Eu moro no Alasca. No Alasca não tem como eu plantar um pé de alface, gente. Sobretudo no inverno. Mas espera lá. Eu posso fazer com aquilo que eu tenho as melhores escolhas. É a isso que vamos. Tá certo? Queridos, há um montão mais de coisas, mas eu não vou mais estar tirando tempo de vocês, que eu vejo o relógio indo ali. Eu quero atrasar o ponteiro, ele não atrasa, não está ainda recebendo a minha mensagem mental que eu já mandei para lá. Ele não obedeceu. Olha o que Ellen White diz: a maior causa do sofrimento humano, a maior causa é a ignorância na questão de como tratar o nosso corpo. Sabe que ela diz que devíamos ensinar para as nossas crianças uma matéria que eu só fui aprender quando eu cheguei à faculdade. Fisiologia, que significa funcionamento do corpo. Só fui aprender quando eu estava na faculdade. E a irmã White diz que devemos ensinar às crianças o funcionamento. Sabe por quê? Porque se elas aprenderem a valorizar como é maravilhoso o corpo, como disse o salmista, que maneira extraordinária que o Senhor me formou, nós daríamos mais atenção e cuidaríamos. E Ellen White termina, ou eu termino com isso daqui, e com um texto bíblico. A obra da reforma da saúde é o meio divino, não só para aliviar o sofrimento humano, mas também para purificar uma igreja. Pensaram numa coisa dessas? É um instrumento humano de alívio de sofrimento. Veio o Covid-19. Seguramente perdemos aqui nesse lugar, hoje há pessoas que perderam algum ente querido, seja um familiar, seja um amigo próximo. Perdemos muita gente com Covid-19. Mas quero dizer uma coisa para vocês, não era para ter perdido tanta gente. Como assim, Benício? Pois é, vou dizer para vocês. Covid-19 chega e encontra uma pandemia de obesidade, encontra uma pandemia de diabetes, mais de 400 milhões de pessoas no mundo com diabetes, encontra uma pandemia de hipertensão, ou seja, uma pandemia de enfermidades metabólicas, da famosa síndrome metabólica. E daí, está cheio de trabalho científico, e eu estou escrevendo nesse momento uma monografia sobre o tema, sobre diabetes e desfecho com a Covid-19. E o que se percebe? Pessoas que tinham estilo de vida saudável, tiveram resultados muito melhores. Um trabalho demonstrou que quase 50 mil pessoas estudadas, demonstrou o seguinte, que o simples fato da pessoa que se move, pessoas não sedentárias, elas tinham 2.500% de chance menos de ir para uma UTI por causa da Covid e ter um desfecho bastante negativo. 2.500 vezes menos significa 25 vezes menos, ou dito ao contrário, a pessoa que era sedentária tinha 25 vezes mais chance de contrair Covid severa que uma pessoa que se movia, que se exercitava. Viram aí? Aí diziam assim, jovens estão morrendo. Peraí, que jovem está morrendo? Jovem saudável está morrendo. Que jovem saudável? O jovem que vai para a cama às 3 da manhã, que passa na balada a noite inteira, que não dá atenção a nada ao que se come, que não se exercita. Essa é uma pessoa saudável? Para mim, uma pessoa saudável, ela é aquela que busca viver os princípios que Deus deixou.
Aí sim. E esses foram os que menos tiveram desfechos negativos na Covid-19. E interessante, e a última, eu disse que seria a última, mas olha só, a irmã White falando de pandemia e epidemia, gente, olha lá, ela diz assim, perdão que eu vou virar para cá para ler junto com vocês aí, olha lá, quanto mais simples naturalmente vivermos, tanto mais capazes seremos de resistir e doenças. De maneira simples, é viver simples, comer simples, é isso. Seríamos capazes de resistir muito mais. Mas, queridos, não está tudo terminado. Deus nos deixou uma promessa maravilhosa, que é com isso que eu quero terminar. É a palavra de Deus falando ao nosso coração. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, isso rendeu um hino maravilhoso, lembram? Se meu povo, que por mim se chama. Só os que têm mais de 35 anos é que sabem desse hino, como eu. Se humilhar com fé, se humilhar e orar. E buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então, o que eu vou fazer? Eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Faço uma pergunta para vocês, meus queridos irmãos. Vocês querem ver sua terra sarada? A terra, quem sabe, pode ser o seu lar, o meu lar, a sua empresa, a terra, a minha comunidade, a minha igreja e a minha terra. Querem ver essa terra sarada? Tomemos uma decisão. E eu gostaria de saber quantos tomam a decisão. Não é esse negócio, não vou mais comer carne, não é isso que eu estou falando, não vou mais comer açúcar, porque isso é um pequeno pedaço do todo. A pergunta que eu vou fazer é: quantos estão dispostos e querem viver de acordo como Deus nos aconselhou? Que Deus seja louvado, que Ele atenda essa oração, que vocês fizeram levantar essas mãos, e Ele possa ouvir do céu o nosso clamor, possa nos perdoar e possa sarar a nossa terra. Que Deus nos abençoe. Querido Senhor, nós nesse momento aqui, acabamos de cantar que queremos ser fortalecidos, queremos ser vivificados, queremos ser salvos por Ti, Senhor. Pai bondoso, o Senhor deixou uma série de orientações bíblicas e por meio do Espírito de profecia, para que tivéssemos a vida abundante, que é o Teu desejo que tenhamos. Senhor querido, estamos aqui como igreja, agora há pouco já dissemos sim, que estamos disponíveis e queremos acatar tudo aquilo de conselho que o Senhor nos deixou. Por isso fortalece-nos, Pai, para que isso seja possível, e não seja para a gente sair por aí dizendo, ou se mostrando, que é o povo mais bonito. Não, a beleza, ela virá como consequência da obediência. Mas, Senhor Deus, que possamos sim ser um povo poderoso, poderoso no testemunho, poderoso nas palavras, poderoso na comunhão contigo, e dessa maneira poderosa, Senhor, podermos influenciar o mundo, levando-os ao arrependimento, para que estejam preparados quando Cristo retornar. Senhor, prepara-nos para isso. Muito obrigado pelo privilégio de ter estado aqui. Agora eu te faço pessoalmente essa gratidão. Obrigado pelo privilégio de ter estado aqui ou estar aqui na igreja americana, na igreja central de Americana. Que essa igreja continue sendo uma forte arma, um forte instrumento teu de salvação aqui nessa cidade, Senhor. Nós assim te oramos agradecidos e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.